Olá pessoal, eu sou a jornalista Guta Duque e apresento o programa Clique Gym, um programa com proposta de entretenimento, diversão, saúde, cultura e estética, levando informação de forma divertida e inteligente no horário nobre da TV, aos sábados às 19h15. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Clique Gym, o melhor da vida passa aqui. Direito, justiça, punição. Vários são os temas discutidos sobre a criminalidade. O quadro Momento Clique Gym de hoje fala com a doutora Maximiliana Queiroz. Os objetivos que são alcançados através do direito penal são o quê? O de neutralizar o criminoso, mas também o de ressocializá-lo, o de reeducá-lo, de reinseri-lo à sociedade. Entretanto, o que se verifica na prática é que nada disso acontece. O programa vai para um rápido intervalo e volta já. Cada vez mais o mercado exige especialistas. Profissionais com qualidade, foco, eficiência e que escolheram ser os melhores. Agora é a sua vez de escolher. Escolha IPOG você também. IPOG, especialista em formar vencedores. Voltamos agora com a doutora Maximiliana Queiroz, mestre em Direito Penal. Na opinião da senhora, quais os fatores estão relacionados com o aumento da violência? O fenômeno da violência é tão complexo que a gente ficaria horas aqui discutindo quais são esses fatores. Na realidade, eu acho que um dos problemas ao se tratar a violência é exatamente essa tendência de simplificação de um fenômeno que é muito complexo porque é um fenômeno social, né? Até porque a violência em si é uma manifestação natural do próprio ser humano. Essa violência que a gente está tratando é uma violência que na realidade interfere na paz social, né? Na vida das pessoas, na dinâmica da sociedade, porque essa violência é a que tem que ser tratada e enfrentada pelo Estado, né? Então, quando a gente fala genericamente sobre violência, a gente tem que especificar que tipo de violência é essa. Nós estamos falando da criminalidade, certo? E essa criminalidade também é um fenômeno que sofre muitas interferências das dificuldades que a sociedade tem, né? Questões sociais, questões financeiras, questões culturais que precisam ser consideradas quando se trata da criminalidade. Não resta dúvida que a criminalidade no Brasil hoje é um fenômeno que precisa ser enfrentado com mais seriedade, com mais técnica, né? Com menos paixão e com mais técnica por parte dos organismos políticos. Assim como a violência, então a segurança pública não pode ser tratada de forma autônoma. Algumas políticas de lei e ordem que ocorrem em alguns países desenvolvidos, uma tendência não de enfrentar a criminalidade como um fenômeno que precisa ser enfrentado de forma com abordagens amplas, né, sociais, educacionais, etc., e simplesmente como um fenômeno que precisa ser neutralizado. Quer dizer, o que a gente quer fazer com o criminoso? Neutralizá-lo. Se ele puder ficar longe da sua existência, é tudo que interessa. E, na realidade, toda essa política, ela deixa de considerar um fato importantíssimo, que é o direito humano, os direitos humanos.
principalmente o direito de ter direito, né? Que é um direito do cidadão, um direito do ser humano por ser humano. Ou seja, essa tendência de simplesmente neutralizar aquela pessoa que incomoda tem feito com que os índices de prisões só aumentem. Só que isso não resulta em diminuição da criminalidade, pelo contrário. Os objetivos que são alcançados através do direito penal são o quê? O de neutralizar o criminoso, mas também o de ressocializá-lo, o de reeducá-lo, de reinseri-lo à sociedade. Entretanto, o que se verifica na prática é que nada disso acontece. É uma negligência, então, do governo em investir e elaborar políticas públicas para o combate à violência? Eu acho que há uma ingenuidade com relação ao que é necessário ser feito para que o índice de criminalidade fique dentro de patamares suportáveis pela sociedade. Eu acho que o Estado ele está deixando de ser tão ingênuo, ele está investindo em várias vertentes. Por exemplo, inteligência, né? O que acontece em São Paulo, que a gente verifica, é que a segurança pública em São Paulo tem investido muito em segurança. Consequentemente, há mais condenações. Por que há tão poucas condenações? É muito comum a gente ouvir se responsabilizar a morosidade da justiça, né, a própria eficiência da justiça. Entretanto, a maior parte dos processos chegam na justiça sem subsídios científicos, técnicos, concretos, para suportar, né, para dar força a uma condenação. Voltamos já com mais no programa Clique Gin. Cada vez mais o mercado exige especialistas. Profissionais com qualidade, foco, eficiência e que escolheram ser os melhores. Agora é a sua vez de escolher. Escolha IPOG você também. IPOG, especialista em formar vencedores. Prender apenas não resolve o problema. É preciso ressocializar. Doutora Maximiliana, qual o perfil de criminoso encontrado nas prisões hoje? Majoritariamente são pessoas que não receberam por parte do Estado assistências fundamentais, por exemplo, educação, né? Especialmente educação. O preso hoje, na sua grande maioria, são pessoas que não tiveram acesso à educação. Existem alguns projetos de lei que já foram propostos no Congresso Nacional, por exemplo, no sentido de se exigir que jovens de uma classe social mais deficiente, que esses jovens obrigatoriamente ficassem em escolas em tempo integral e recebendo uma educação de qualidade. E nesses projetos se evidencia que manter esses jovens durante o período escolar de forma integral em escola seria muito mais barato do que 5 ou 6 anos depois mantê-los presos, que é isso que acontece. A faixa etária da população presa hoje no Brasil de forma genérica e também em Goiás é de 18 a 35 anos. São pessoas muito jovens, né? E pessoas que não receberam realmente do Estado a atenção que devia ter recebido. Lógico que neste contingente de presos haverá sempre aquelas pessoas que se tornariam criminosas, né, eventualmente, mas não necessariamente. E a impunidade no Brasil é só para a elite? Eu não acho que haja essa impunidade tão grande como a imprensa e a mídia em geral alardeia. Para determinadas pessoas, o simples fato de se responderem a um processo penal, por exemplo, quase que já é uma punição, né?
eventualmente até em função do status que ela tem ou que ela ocupa na sociedade. Mas o que ocorre, o que é lamentável, é que o sistema punitivo carcerário é seletivo. Ele sim. Então, mesmo pessoas da elite que respondem processos, etc., não acho necessariamente que o fim tem que ser o sofrimento dentro de uma penitenciária. Agora, sim, a punição, certo? A punição sem tirar a dignidade, sem tirar condições de saúde, eventualmente até de exercício de atividades laborais, para não deixar a pessoa ociosa, etc., mas como nosso sistema penitenciário é tão precário, ele acaba selecionando, e aí sim, seleciona, infelizmente, né, a ponta mais fraca dessa situação toda, que são geralmente as pessoas mais pobres, mais desinformadas, né? Existe uma alternativa para que a sociedade possa acreditar na atuação do Estado quanto à nossa segurança? Não há um diagnóstico científico no sentido da eficiência ou não dessas alternativas que a justiça oferece para controle da criminalidade. Com certeza é uma forma mais racional de se enfrentar o problema. Agora, outras alternativas já num campo mais global, né? Com certeza é a educação, é o fortalecimento do Estado nos seus serviços básicos fundamentais, como, por exemplo, eficiência na segurança pública, eficiência na defesa pública quando necessário. Eu acho que o Estado tem que alcançar, tem que buscar pelo menos esse ideal, ser capaz de oferecer para a sociedade aquilo que ele deve oferecer, né? E isso será uma alternativa à segurança pública, né? Você colocou a coisa de uma forma genérica, quer dizer, como o Estado, quais alternativas o Estado deve buscar? Essas alternativas são todas as funções que o Estado deve ter, o Estado de Direito deve exercer dentro da sociedade para garantir a paz social, garantir qualidade de vida, garantir crescimento social e, portanto, econômico e assim por diante. Sendo eficiente. Sendo eficiente. Agora, deixando uma mensagem muito positiva e que é realmente uma crença pessoal minha, eu acho que o Brasil é um país muito especial, muito bacana. Na realidade, é um país que tem muitos problemas ainda para resolver, mas que ainda tem tempo, tem um povo muito maravilhoso, muito pacífico, né? E muito trabalhador. Então, a minha expectativa com relação ao nosso país, ela é muito positiva e acho que esse otimismo com certeza vai se revelar também na questão da segurança pública. Né? Ok, muito obrigada, doutora Maximiliana. Que bom, adorei. Foi um prazer muito grande participar do programa e espero ter contribuído com as minhas opiniões e sempre que for necessário, que for possível, é um prazer estar aqui. Muito ok? Cada vez mais o mercado exige especialistas. Profissionais com qualidade, foco, eficiência e que escolheram ser os melhores. Agora é a sua vez de escolher. Escolha IPOG você também. IPOG, especialista em formar vencedores. O programa de hoje fica por aqui, mas continua na internet. Programa cliquegim.com.br. Te vejo no próximo sábado. Até lá!